Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é o pastor Marcos Cruz falando com vocês, e eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de podermos falar um pouco mais sobre as bênçãos de Deus. Neste estudo, nesta meditação, quero falar um pouquinho sobre a importância do conhecimento na plenitude do Espírito Santo, no viver em plenitude que o cristão deve, na vida do cristão, né? O cristão, todos nós sabemos que precisa se encher do Espírito Santo. E há poucos dias eu estive meditando, na verdade, estive ministrando na escola bíblica, na 13ª escola bíblica de Várzea Paulista, lá com o pastor Joás Carlos, e o tema daquela escola bíblica era viver cheio do Espírito Santo, né? A unção do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo na vida do cristão para vencer os desafios. E foi pensando nisso, o base, né, o texto que a gente teve para estudar, que propunha, do qual saía o título, né, e o tema do estudo estava em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17 e até o capítulo 5, versículo de número 19. Então, eu fiz um exame sobre esse texto e eu quero compartilhar um pouquinho mais com vocês algumas coisas que eu encontrei lá, que eu acho super interessante para nós, para aprofundar e alargar esse texto, esse estudo, melhor dizendo. A começar pelo capítulo de número 4, versículo de número 17, até o versículo de número 24, eu quero convidar vocês a marcar em suas Bíblias a reincidência de termos que remetem a conhecimento, à sabedoria, ao pensamento. Percebam lá, o apóstolo Paulo cita assim, assim, irmãos, que não vivam mais como gentios, que vivem na intimidade dos seus pensamentos. Aí o verso 18, no entendimento e separados da vida com Deus por causa da ignorância. O verso de número 20, vocês aprenderam desde Cristo, ensinados de acordo com a verdade do Evangelho. Aí diz mais ainda, quanto à vossa antiga maneira de viver, veja o que ele diz aqui, segundo sendo renovados no vosso modo de pensar. Então, todo esse texto do capítulo 4, do verso de número 17 até o verso de número 24, ele nos ensina a praticar, por exemplo, a fazer esse exercício sobre o pensamento, como que o cristão deve pensar, né? E esses termos remetem ao pensamento. Então, lá no capítulo 5, versículo 18 e 19, ele vai falar que a gente não deve viver, né? Que a gente não se deve encher com vinho, mas do Espírito Santo. Mas como é o vinho? O vinho é isso. E o vinho é isso. Então, isso o que, pastor? O que ele passa a descrever a partir do verso de número 25. Então, no verso de número 25, ele descreve, né, as pessoas que falam desordenadamente, palavras torpes, não apaziguam ira, né, fazem referência às questões, às paixões sexuais, diante de qualquer pessoa, as impurezas sexuais, né? Ele diz assim, nem entre vocês deve haver sequer menção à imoralidade. Então, a espécie aquelas pessoas que ficam contando historinhas, fazendo piadinhas, daí por diante, a gente começa a pensar. Então, Paulo nos ensina a viver de acordo com a palavra de Deus. Então, do verso de número 17 do capítulo 4 ao 24, ele remete ao pensamento. Em outra, é como que ele estivesse dizendo assim, vocês precisam conhecer como eles vivem. Aí ele descreve do verso 25 até o capítulo 5, inicialmente, versículo 1, ele descreve como essas pessoas vivem, e a partir do capítulo 5, do versículo 1, Paulo diz como o crente deve viver. E em resumo,
Viver cheio do Espírito Santo está atrelado ao conhecer, né, do capítulo 5, 4, do 17 ao 24, do capítulo 4, do 25 até o capítulo 5, versículo 1, ao identificar formas que não condizem com o cristão, e do capítulo 5 a seguir, a aplicar aquilo que de fato é prática do cristão. Veja, ó, entre vocês não deve haver isso, não haja obscenidade. Aí lá no versículo de número 8, porque outrora vocês eram trevas, viviam assim. Agora vocês são filhos da luz, luz do Senhor. Então vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade. Então aqui ele dá o contraste. Olha só. Então primeiro ele diz como a gente tem que pensar, né? Na verdade, ele se refere a um pensamento, ao entendimento, ao conhecimento sobre o assunto. Aí no capítulo 4, versículo 25 a seguir, ele descreve como é. Então, é um conteúdo teórico que Paulo dá, a identificação, como as pessoas falam, vivem, agem, praticam no meio dos irmãos, no meio das pessoas, na vida em comum, em relação à imoralidade e tudo mais. E do capítulo 8, do versículo de número 9 a seguir, Paulo descreve como deve ser feito, como a gente deve viver. Então, é um conhecimento, identificação e prática e aplicação do conhecimento. Isso resulta no que Paulo diz lá no versículo de número 18, viver cheio do Espírito. É claro que a gente tem que, além de tudo isso, desenvolver uma vida de oração, de prática, uma vida de devoção ao Senhor, e certo de que Deus tem um plano em nossa vida. Portanto, é por isso que eu quis compartilhar com vocês e aprofundar um pouco mais essa percepção que tive lá da EBO de Várzea Paulista e trazer isso para você, que na verdade, né, todo o ensinamento que a gente dá, todo o ensino que a gente dá, toda aula que a gente ministra, toda a pregação, elas têm mesmo aprofundamento e alargamentos e aprofundamentos. E aqui nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que esse exercício. Ok? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, mande para alguém, nos ajude a fazer crescer. Assim a gente também vai postando outros conteúdos que são necessários e pertinentes para o crescimento do cristão. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus.